Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Meu nome é Charles Araújo e nós iremos continuar falando a respeito da tão grande salvação, como também da grande tribulação. É necessário que cada um de nós que acreditamos em Cristo, que esperamos a sua vinda, é necessário que o nosso entendimento se familiarize com este assunto, para que, assim sendo, nós possamos despertarmos e compreendermos o plano de Deus, para que nós possamos estar tomando as nossas decisões acertadamente. Neste vídeo eu quero estar falando a respeito dos dois grupos que serão salvos na vinda do Senhor Jesus. E você vê esses dois grupos muito claro ali em Apocalipse 12. Enquanto que um grupo foi para o deserto, aonde Deus deu asa como de águia para a sua igreja, e esse grupo foi para o deserto, e você vê ali a perseguição da besta que mandou povos atrás da igreja como água, e Deus ajudou a igreja, fazendo com que a terra abrisse a sua boca e engolisse as águas, ou seja, engolisse o soldado do anticristo. E assim a igreja chegou no deserto sã e salva, porque você vê o propósito de Deus é guardar a igreja durante os 3 anos e meio, 3 anos e meio esse em que se dá o período mais agudo da grande tribulação, aonde Satanás, a partir através do anticristo, assumiu o governo do sistema. E você vê essa descrição em Isaías 35, como também em Oséias 2:14. Em Isaías 35, você vê claramente que o deserto se alegrou com a chegada da igreja, e aquele lugar que até então era um deserto foi transformado em mananciais de água. E você vê ali a continuação que os surdos foram curados, os cegos voltaram a ver, os paralíticos andaram. Então você vê ali que aquele povo que foi guardado pelo Senhor, que foi levado pelo deserto, muitos deles chegaram feridos, surdos, mancos. Isso está apontando para o sofrimento que aquela parte da igreja sofreu. Ali o Senhor Deus curou eles para sempre, sarar as suas mágoas, as suas dores, os seus medos, os seus corpos. E você vê que Deus deu ordem até aos animais do campo para não tocar na igreja. E você vê a conclusão de Isaías 35 dizendo que os remidos do Senhor voltaram para Sião com cântico e júbilo eterno. Isso porque a sua volta é exatamente no tempo em que o Senhor Jesus já tomou o governo de volta e agora vai instalar o seu governo de 1000 anos. Enquanto isso, você vê ali mesmo em Apocalipse 12, que depois que Satanás viu que não conseguia encontrar a igreja, você vê claramente que ele voltou para o sistema e concentrou a sua ira, a sua raiva contra as testemunhas do Senhor. Quem são essas testemunhas? A princípio, essas são as duas testemunhas descritas em Apocalipse 11, que não são apenas duas pessoas, mas sim são o grupo de fiel ou de fiéis que decidiram ficar no sistema para acordar aqueles que estavam dormindo, para despertar aqueles que estavam mornos. Eles não pouparam a sua própria vida em prol de salvar alguns. São homens e mulheres, além de fiéis, muito valentes na fé, porque a partir do momento em que Deus tirou a igreja para o deserto, estes que ficaram no sistema, incluindo as testemunhas, eles também ficaram debaixo do governo em que pertence ao anticristo, a Satanás. Por isso você encontra a descrição que foi permitido, que foi dado permissão para que eles guerreassem contra os santos e vencessem. Esses santos são as testemunhas. E você vê ainda na descrição de Apocalipse que para as testemunhas foi dado poder de fechar o céu e não cair água, não chover,
poder de transformar as águas em sangue, poder de fazer cair fogo do céu. E esse período se dará exatamente nos 3 anos e meio em que a igreja está no deserto, os mesmos 3 anos e meio em que o anticristo estará assumindo o governo. Então essa guerra está intensa exatamente porque, de um lado estão as testemunhas dizendo, olha, não aceite a marca da besta, não é verdade o que ela diz. Esse é o anticristo falado pelos profetas. Então as testemunhas vão estar usando tudo o que foi falado no Apocalipse dos profetas para convencer aquele grupo que você vê claramente que é a maioria que ficou ali no sistema. Enquanto que o anticristo e a besta e o falso profeta estão dizendo o contrário. Não, esse povo é do mal. Olha o que esse povo está fazendo. Essas dores e sofrimento que está acontecendo, é esse povo que está fazendo. Esse povo não pode ser de Deus. Esse povo é do mal. Olha, ele transformou a água em sangue. Olha, foi eles que jogaram praga e fogo caíram do céu. Então essa guerra vai estar intensa durante esses 3 anos e meio, que por isso mesmo as testemunhas ficaram, para acordar aquele povo. Você vê na descrição ali das 10 virgens, são 10 virgens. Todas as 10 dormiram. Mas você vê ali que houve um grito da meia-noite, e com o grito da meia-noite, as 10 virgens acordaram. Mas dentre as 10 virgens que acordaram, apenas 5 foram prudentes, mas 5 ficaram ainda. 12 apóstolos, 12 patriarcas, 12 portas, 12 discípulos. Mas na hora das virgens só tinha 10. Aonde estavam as outras 2 virgens? Ou os outros 2? São exatamente as testemunhas. E são elas que acordaram as 10 virgens. Elas, as testemunhas, são o grito da meia-noite descrito na Bíblia. As 10 que acordaram, as 5 que foram para o deserto, as 5 virgens, foram aquelas que chegaram descrito lá em Isaías 35. Mas as outras que ficaram, elas serão salvas porque elas vão ouvir as testemunhas e elas vão morrer de todas as maneiras possíveis. Mas aquelas que não negarem o nome do Senhor Jesus será salvo. Então aí está o fruto, aí está o benefício e o porquê que as testemunhas ficaram no sistema. E você vê a descrição em Apocalipse que esse número era numeroso como a areia da praia. Então vamos para a Bíblia, vamos lá para a Bíblia para que nós possamos confirmar toda essa linha de raciocínio aqui na Bíblia. Vamos começar com Apocalipse capítulo 11. E deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem, exclua, tá aqui, ó, verso 2, ó, exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, que são o mesmo período em que a igreja está no deserto. Então veja, fora do pátio, não está debaixo da cobertura do Senhor Deus, apenas a igreja que está no deserto, porque a igreja que está no deserto, que representa o Senhor Jesus, não pode estar debaixo do governo de Satanás e nem do anticristo. Porque se a igreja estivesse debaixo do governo do anticristo, significaria dizer que Jesus e Deus também estaria debaixo do governo do anticristo. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, disse Jesus. O nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes que se nomeiem, de potestade, principado. Não há ninguém acima do Senhor Jesus, que portanto não pode estar acima da igreja, porque a igreja é tida na Bíblia como o corpo de Jesus. Então a igreja é aquela que está no deserto. E aqui você vê que foi excluído o povo que estava fora. Os que estão dentro do templo de Deus, que corresponde àqueles que estão lá no deserto, esses o mal não pode tocar. Verso 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, elas profetizarão durante 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candelabros, que permanecem diante do Senhor da terra. Viu?
que permanece diante do Senhor da terra. Ela não foi lá para o deserto, ela ficou aqui no sistema para acordar aqueles que estavam dormindo. Se alguém quiser lhe causar dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos, e é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes desejarem. Quando eles tiveres terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo as atacará e irá vencê-lo e matá-lo. E os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente se chamará Sodoma, o Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Essa cidade, sem dúvida nenhuma, é Jerusalém. Então você sabe que a partir daí irão fazer festa, irão comemorar o mundo inteiro durante os últimos 3 dias e meio. Quando terminar os 3 dias e meio, é quando o Senhor Jesus virá lá das nuvens e gritará: suba cá. Esse subacás testemunha e todos os santos ressuscitarão. A igreja terão seus corpos transformados, encontrará com o Senhor Jesus nas nuvens, descerá para o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras irá se rachar, e ali começa a tomada do sistema, aonde Satanás, o anticristo, vai ser vencido pela palavra, pelo poder da palavra, pela espada que sai da boca de Jesus e dos santos, e assim se dará início o reinado de Cristo neste mundo, a princípio por 1000 anos. Aqui em Apocalipse 7, a partir do verso 9 em diante. Depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, línguas, que estava diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palma nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus. E eles adoraram, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, e honra e poder, e força pertence ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes? Ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as esbranquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estarão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Veja que essa descrição aqui é igual à descrição de Isaías 35, porque Deus enxugará suas lágrimas para sempre. Apocalipse 20 e o verso 4. Vi tronos, e que se assentava aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Esse grupo aqui inclui todos, as testemunhas, como também aquelas virgens que acordaram, que não negaram o nome do Senhor Jesus, morreram, mas não negaram o nome do Senhor Jesus, então a recompensa deles estão aqui. E eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Veja aqui o verso 5. E o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Este é a primeira ressurreição. Felizes é os santos que participaram da primeira ressurreição.
A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Para que você possa ter uma noção mais exata do que irá acontecer durante o período do reinado do anticristo, em que as testemunhas também estarão inseridas no sistema, e essa guerra, a dimensão dessa guerra, essa descrição aqui. Então vi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos. Esses 7 anjos aqui é o mesmo que as testemunhas. Então, para você entender que não se trata de 2 homens, 2 pessoas, né? Eles têm poderes semelhante ao de Elias, semelhante ao de Moisés, que ambos enfrentaram reis tirando das suas gerações. Então agora os dois poderes que estiveram com Moisés e com Elias estarão agora no tempo do fim com as testemunhas. Então esses 7 anjos aqui está se tratando das mesmas pessoas. Então, para que você possa ver a dimensão do estrago do poder que está com as testemunhas e o porquê que as pessoas que ficaram no sistema, tanto aquelas que não aceitaram a marca da besta, e a maioria dessas pessoas do sistema, você vê a descrição, no desenrolar dos acontecimentos, muitos piorarão a sua situação porque culparão a Deus, isso porque a besta, o falso profeta, o anticristo, estará dizendo, olha, Deus é o culpado, esse povo é o culpado. E você vê as pessoas blasfemando, e você vê o registro que as pessoas blasfemam de Deus, culpa a Deus, não é diferente dos nossos dias. Isso porque as testemunhas estarão com todo o poder. Então veja aqui, ó, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todas as criaturas que viviam no mar. Então o anticristo irá se gabar que eles podem todas as coisas, né? Eu já tenho vídeo no meu canal mostrando o plano deles, e eles assumidamente eles dizem, olha, nós temos hoje conhecimento e recursos humanos, tecnologia, a ponto de nos salvar. Nós não precisamos de um Salvador, nós não precisamos de um Cristo, nós não precisamos de Deus. Esse Deus que está aí, o melhor que ele fez é biológico, nós podemos fazer criaturas mais elevadas, mais evoluídas do que o que esse Deus da Bíblia criou. Aqui está as testemunhas com o poder de Deus, mostrando que o Todo-Poderoso não são eles, o Todo-Poderoso é Deus, e eles ali com os corpos naturais, mas com o poder do céu, fazendo tudo isso que você está vendo aqui. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e na fonte das águas, e eles se transformaram em sangue. Então viu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu, ó santo, que és que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. Verso 7. E ouviu o altar responder, sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas, contudo recusaram-se a se arrepender e a glorificá-lo a Deus. Veja, aqueles que são salvos lá, no desenrolar desses acontecimentos, eles vão reconhecer que eles agiram erradamente, vão se arrepender a tempo, mesmo morrendo, mas é negócio para ele. O propósito de nós estarmos aqui pregando é o mesmo objetivo, despertar você que dorme. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em treva, de tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que havia praticado. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saíres da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, espírito imundo, semelhante a rãs. São espírito de demônio que realizavam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
O que você precisa entender aí até o momento, o anticristo estava usando todos os seus poderes, estava perdendo, haveria muitas pessoas se convertendo. Então, quando você vê essa descrição em que da boca da besta, né, e dos falsos profetas sai espírito imundo e eles realizavam milagre, está mostrando assim que o sistema unificado, os falsos profetas, os anticristo, se uniram e eles evoluíram a ponto de realizar milagres, isso para aumentar a sua capacidade de enganar, de induzir aqueles que já estavam se convertendo. Porque os que são de Deus, sabe, estes sinais hão de seguir os que crerem. Sabe que o nosso mestre, o seu ministério foi iniciado, o seu ministério do começo ao fim, com muitos milagres e sinais e prodígios. E você vê principalmente em Atos dos Apóstolos essa declaração. E Deus confirmou o ministério de fulano com sinais e maravilhas. Por isso aqui é o último nível da manipulação, se assemelhando até nos milagres, aquilo que só Deus e seus santos fizeram. Se você se interessa por esse assunto, e eu gostaria muito que você se interessasse, e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos, para que todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, vocês sejam um dos primeiros a receber. Então é isso aí, até o próximo vídeo.